Muito bom dia aos participantes. Eu gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora do 8º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul e também o 8º Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Mercosul, que de forma virtual estão sendo realizados em conjunto também com os eventos CISDEM e EPPGCF da UniOeste, dos quais também agradeço à comissão organizadora. Inicialmente eu vou me apresentar, eu sou a professora Sandra Regina Salvador Ferreira, eu sou professora do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente eu também sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da UFSC, o PPGAL, que é um programa considerado de excelência pela CAPES. A minha atuação como docente e pesquisadora me permitiu colaborar com a orientação de 34 dissertações de mestrado e 20 teses de doutorado, e o resultado destes trabalhos, ou o resultado da minha atuação como pesquisadora, permitiu a publicação de quase 130 artigos em periódicos indexados, o que conferiu para mim um fator H de 32 e o nível de pesquisadora 1C do CNPq. E é com essa minha experiência na pesquisa que me permitiu falar um pouquinho para vocês hoje sobre o tema da palestra de hoje, que é tecnologias limpas aplicadas para a recuperação de compostos bioativos a partir de resíduos agroindustriais. Para tratar desse assunto, eu dividi a minha apresentação em alguns tópicos, onde eu vou iniciar com a motivação e relevância do tema, especialmente a valorização de resíduos agroindustriais, e depois entrar um pouquinho nos processos e abordagens mais vinculados à tecnologia supercrítica aplicadas para essa recuperação ou para a recuperação de compostos bioativos a partir dessas biomassas, e eles vão ser exemplificados através da apresentação de alguns estudos de caso que envolvem as pesquisas do Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítica da UFSC e, finalmente, as conclusões deste trabalho, desta apresentação. Para contextualizar o tema da palestra de hoje, eu achei relevante apresentar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde o tema da apresentação, que é o emprego de tecnologias limpas para a valorização de resíduos agroindustriais, evidentemente se enquadra em vários destes, mas eu acho que é importante apresentar como destaque principal o objetivo número 12, que se refere ao consumo e produção responsáveis, onde o que enaltece especificamente as ideias apresentadas por essa palestra, que representam o apelo ecológico e a redução de resíduos agroindustriais. Nesse sentido, a gente percebe quão relevante e atual se refere esse tema. Por esse motivo, cada vez mais é importante estudos para a apresentação de soluções rápidas e de fácil implementação, e claro, também duradouras e economicamente viáveis, que possam tratar dos resíduos agroindustriais. Juntamente com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, o relatório da FAO de 2017 nos ajuda a ter uma ideia da dimensão dessa área, da dimensão deste possível mercado. E aqui a gente observa que na América Latina, a produção de resíduos por regiões do mundo per capita, desde a produção do alimento até o seu varejo, mostra que a América Latina tem a maior proporção per capita de resíduos obtidos na produção de alimentos até o seu varejo. Então, mostrando o quão é possível ter matéria-prima para reprocesso, para valorização desses resíduos. E a ideia é exatamente enxergar isso como uma oportunidade, que seria o caminhar daquela tradicional economia linear para uma economia circular, onde todas as etapas dos processos industriais podem ser aproveitados visando alcançar um zero resíduo. Então,
Esta seria, de repente, uma proposta futura onde o maior número de áreas de atuação possa chegar na economia circular com zero de resíduo. E esses resíduos, eles são dos mais diversos possíveis em todas as áreas, desde cereais, na produção de cereais, laticínios, perdas de alimentos em geral, como frutas e vegetais, na área de pescados, carne, a indústria de carnes também, indústria de óleos e sementes oleaginosas ou raízes e tubérculos. Então, em todas essas áreas chegam a somar 1/3 de todos os alimentos mundiais são perdidos. É tão atual falar sobre isso que o Prêmio Nobel da Paz de 2020 foi concedido para o Programa de Alimentação da ONU. Além disso, no dia 29 de setembro agora, de 2020, foi instituído como Dia Internacional de Preocupação para a Perda de Alimentos e Resíduos, mostrando o quão atual é tratar sobre esse assunto. E é por esse motivo que o novo conceito de biorrefinaria aparece e vem ganhando cada vez mais espaço. E ele representaria, então, o uso, o emprego dessas novas biomassas, como resíduos da agroindústria, para a obtenção não apenas de biodiesel e etanol, mas também para a recuperação de bioprodutos, componentes de alto valor agregado, por exemplo, recuperados desses resíduos agroindustriais, como um caminho para a sua valorização. E a ideia, então, seria como combinar a segurança alimentar, que seria a utilização dos alimentos para a produção de alimentos e não só para a produção de biocombustíveis. Só que o fato de você utilizar um resíduo da agroindústria permite sim aumentar ainda mais essa cadeia, com o emprego destas biomassas para a obtenção de produtos de alto valor agregado. E de que forma nós podemos fazer isso? Fazer uso de novas tecnologias com o apelo da tecnologia limpa para a obtenção desses produtos de alto valor agregado, visando a recuperação e valorização dos resíduos agroindustriais. Uma alternativa é o emprego de processos que são diversos a alta pressão, como o emprego da tecnologia supercrítica. E de que técnicas nós estamos falando? Eu vou salientar basicamente os processos a alta pressão, alguns processos a alta pressão, basicamente aqueles que nós dispomos no Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítica da UFSC, que envolvem ou que vão desde extração com fluido supercrítico, processos de reação de polimerização, por exemplo, também em meio pressurizado, extração com líquido pressurizado, também chamada de PLE, processos de formação de partícula e encapsulação, como as técnicas SAS e SFE, processo de água subcrítica como solvente, o SWE, a formação de cocristais a alta pressão, impregnação de filmes ou biofilmes, onde compostos bioativos podem ser impregnados em filmes como embalagens para alimentos que são realizados de forma em meio pressurizado, a obtenção de dados de equilíbrio de fase tão importantes e relevantes para várias das outras técnicas, para o estabelecimento das condições de processo para as demais técnicas a alta pressão, e também a obtenção de aerogéis, a secagem de aerogéis com dióxido de carbono supercrítico. Todas essas técnicas envolvem processos em meio pressurizado, onde a mudança da condição para alta pressão permite a alteração das propriedades físico-químicas destes solventes, normalmente o dióxido de carbono, que possibilitam a substituição, a melhora das propriedades do dióxido de carbono como solvente, visando alcançar a tecnologia limpa. E o que se busca, o que se procura nesses resíduos agroindustriais para que eles possam ser valorizados? Neste sentido, é interessante falar
de compostos bioativos ou componentes, substâncias que tenham alguma atividade biológica e nelas incluem desde a atividade antioxidante, antimicrobiana, antifúngica, citotóxica, antitumoral, antibacteriano, antiviral, anti-inflamatório, anestésico ou inúmeras outras atividades. De que forma a gente seleciona a atividade biológica? É claro que depende da matéria-prima de origem, depende do resíduo ou coproduto industrial do qual a gente está tratando e quer valorizar, para que a gente possa escolher a técnica adequada para obter o melhor produto ou produto com maiores atividades biológicas que seriam as mais valorizadas. E por que é tão importante avaliar diferentes técnicas? É porque quando se trata de produtos naturais, como alimentos e seus resíduos ou coprodutos, nós estamos falando de sistemas altamente complexos, com muitos componentes ali presentes. E a técnica de extração e ou o solvente utilizado vai possibilitar a obtenção de diversos produtos. Então, cada técnica e solvente empregado permite a obtenção de um produto diferente. Por isso é muito importante combinar não só a matéria-prima original, avaliar a matéria-prima original, seja ela um alimento ou um resíduo ou coproduto, como também combinar com pré-tratamento adequado, por exemplo, a redução do tamanho de partícula, um pré-tratamento enzimático, um aquecimento, etc., que permite a melhor recuperação de um componente ou componentes-alvo presentes neste sistema. E, por conseguinte, uma etapa posterior poderia ser a separação. Mas tudo isso é muito importante levar em consideração que depende da matéria-prima, da matriz original onde você tem os seus produtos que você deseja valorizar. Uma forma de avaliar qual a técnica ou a rota de extração mais adequada para a obtenção do melhor produto, do produto mais valorizado, a partir de uma matéria-prima como o resíduo da agroindústria, é a comparação de técnicas de extração. Dentre as metodologias, a gente pode citar a extração com fluido supercrítico, a extração com líquido pressurizado, água subcrítica, extração acelerada por micro-ondas ou ultrassom e extração comparada com Soxhlet ou maceração, que seriam as técnicas convencionais ou tradicionais de extração. A comparação delas se dá por meio da avaliação da qualidade final do produto, através da composição dos extratos ou suas atividades biológicas, sendo elas avaliadas in vitro ou in vitro, e ou in vitro. É claro que, para finalizar, é muito importante verificar se essas metodologias são ou não viáveis, e para isso é extremamente importante realizar a otimização destes processos. Existem inúmeras técnicas de extração que podem ser empregadas tanto na academia quanto industrialmente, e de uma forma bem geral e simplificada, nós podemos classificá-las ou categorizá-las em técnicas tradicionais e bem estabelecidas, como hidrodestilação, prensagem a frio, destilação a vapor e extração com solvente, desde Soxhlet, maceração e percolação, entre outras, até as técnicas mais modernas ou chamadas de técnicas alternativas, que incluem extração com líquido pressurizado, ultrassom, micro-ondas, água subcrítica ou supercrítica e extração com fluido supercrítico. E por que essas técnicas teriam menos agressão ao ambiente ou atendem ao apelo ambiental? É porque se a gente compara as tecnologias em termos de vários parâmetros de processo, desde o solvente empregado, a temperatura que ela permite sua operação, pressão, tempo de processo, quantidade de solvente e polaridade do extrato, tem várias combinações que destacam as tecnologias alternativas com esse apelo ambiental. Por exemplo, o emprego de menores temperaturas, com calor moderado, por exemplo, ou temperatura ambiente, e também pouco tempo de processo e baixo uso de solvente para a recuperação de um determinado produto que se deseja de alto valor agregado. Além disso, de uma forma geral, os métodos tradicionais, como esses que eu citei agora há pouco, hidrodestilação, destilação a vapor,
extração com solvente orgânico, de uma maneira geral, possuem vários problemas, como o emprego de altas temperaturas, a possível presença de um solvente no produto final, a inflamabilidade, grandes tempos de processo, grandes quantidades de solvente e energia, o que dificultam a sua consideração como uma técnica ambientalmente amigável. Por esse motivo, algumas técnicas alternativas, aqui em destaque a extração com fluido supercrítico, permite superar alguns desses problemas, visando se aproximar, a aproximação de uma técnica com maior apelo ecológico ou ambiental. Por esse motivo, eu faço aqui um destaque à extração com fluido supercrítico, que é uma tecnologia ainda assim considerada alternativa e que tem como uma das principais características de processo a sua seletividade, ou seja, pelo simples fato de eu controlar o binômio pressão-temperatura que eu submeto meu solvente, normalmente o dióxido de carbono, eu consigo com isso controlar a densidade ou o poder de solvatação deste solvente para a recuperação de determinados componentes de uma matéria-prima. Então, o controle do binômio pressão-temperatura possibilita uma técnica altamente seletiva. Com o objetivo de tratar de produtos naturais, eu fiz aqui um destaque sobre as diversas matérias-primas já estudadas no nosso laboratório, o Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítica da UFSC, onde nessa parte de baixo eu chamo a atenção para vários coprodutos ou resíduos da agroindústria que foram tratados por nós, desde farelos de arroz, de café, resíduo de café, bagaço de laranja, folhas e talo de beterraba, resíduos de buriti, tamarindo, amendoim, etc. Muitos outros resíduos da agroindústria já foram tratados por nós, buscando exatamente a valorização desses produtos com a recuperação de componentes de alto valor agregado. E o que se percebe, o que se vem percebendo, é que esse tema tem sido intensamente tratado, tanto pela indústria como pela academia. E uma simples busca na base de dados Scopus, uma busca recente, mostra que a combinação de resíduo industrial com alimentos trouxe um total de mais de 5.000 trabalhos científicos publicados sobre esse tema, sobre essa área. E a representação do Brasil é significativa, mostrando uma produção de 329 artigos sobre esse tema, representando 7%, e destes, os principais resíduos abordados pela pesquisa brasileira nessa área envolvem sementes, principalmente sementes de frutas, bagaços e resíduos da produção animal, envolvendo pele, ossos, vísceras, entre outros, mostrando cada vez mais a relevância deste tema em termos de crescimento e importância mundial. Acerca dos trabalhos publicados em relação ao Brasil, ou seja, de origem brasileira neste cenário internacional, as produções brasileiras envolvem basicamente ou principalmente resíduos de frutas e de grãos, onde frutas representam quase 55% de todos os trabalhos apresentados e grãos quase 20% deste cenário de produção científica na área de resíduos da agroindústria. Considerando a grande relevância dos resíduos agroindustriais, não só em termos quantitativos como nos componentes valorosos ainda presentes neles, eu elenquei alguns resíduos para servir como estudo de caso sobre esse tema, para avaliação da atividade biológica dos extratos recuperados destes. Os resíduos que eu elenquei foram bagaço de uva, bagaço e casca de laranja, casca de camarão, resíduo de café, tanto a borra quanto a casca, resíduo de maracujá e também resíduo de jabuticaba, onde estes resíduos representaram dissertações e teses
de trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítica da UFSC, e as atividades biológicas a que a gente se refere são análises tanto in vitro quanto in vivo. Lembrando aqui que todas as atividades in vivo foram realizadas pela professora Rosângela Pedrosa, do LabioX da UFSC. O primeiro estudo de caso que nós vamos falar hoje é sobre o bagaço de uva, que é um coproduto da produção do vinho, e reconhecidamente esse coproduto ainda apresenta óleos essenciais, pigmentos e compostos ativos, ou seja, estas substâncias de interesse permanecem no bagaço mesmo após a produção do vinho, e nós tratamos inicialmente com Cabernet Sauvignon, que foi a dissertação de mestrado da Luanda Campos, mas dado o interesse nessa área e a importância desse coproduto, ele originou também outra dissertação de mestrado que foi desenvolvida pela Daniela Alves de Oliveira, que trabalhou com resíduo de Shiraz e Merlot. Então, nós estudamos diferentes resíduos de bagaço de uva, averiguando o potencial destes para o emprego de tecnologias alternativas para a recuperação de compostos ativos, e eu vou apresentar alguns resultados que foram desenvolvidos por essas mestrandas, a Luanda Campos e a Daniela Alves de Oliveira. Mais especificamente tratando dos resíduos obtidos da produção do vinho Merlot e do vinho Shiraz, nós fizemos uma análise no lado esquerdo do slide, a comparação dos resultados de rendimento para o bagaço da uva Shiraz, onde nós comparamos extração com fluido supercrítico Soxhlet e ultrassom com diferentes solventes, e no lado direito com o bagaço de Merlot. Para o Shiraz, nós observamos que as extrações com fluidos supercríticos foram comparáveis em termos de rendimento às extrações com ultrassom realizadas com hexano e acetato de etila, enquanto que os resultados para Merlot foram de bastante destaque o uso da extração com fluido supercrítico empregando etanol como co-solvente de 12,5% até 17,5%, foram tão altos os rendimentos quanto aqueles obtidos pela extração Soxhlet, tanto com hexano como com etanol. Aqui se observa que o emprego de um co-solvente permitiu a elevação significativa do rendimento de processo. Cabe destacar também que a extração com fluido supercrítico é um processo que foi realizado em até 2 horas e meia de extração, enquanto que a extração Soxhlet chegou a um processo de mais de 6 horas. Mas é claro que não adianta apenas avaliar rendimento de processo, a gente precisa avaliar também a qualidade dos extratos obtidos em termos de sua composição e atividade biológica. Assim, os resultados obtidos, tanto oriundos da variedade Merlot como da variedade Shiraz, nós fizemos a comparação dos extratos, a análise por HPLC dos extratos obtidos pelas diferentes técnicas, com Soxhlet, com ultrassom e também com extração supercrítica só com CO2 e com CO2 com co-solvente, e nós observamos que os extratos supercríticos, esses que estão em destaque em amarelo, permitiram a obtenção de altos teores de compostos antimicrobianos, como ácido gálico e ácido parabenzoico, mostrando que estes produtos recuperados podem ter altas atividades biológicas para um uso futuro como aditivos, por exemplo, em alimentos. Dessa forma, os extratos recuperados a partir de bagaço de uva, e aqui nós comparamos várias uvas, várias variedades, Merlot, Shiraz e também Cabernet Sauvignon, obtidos com extração com fluido supercrítico com CO2 e comparamos com o extrato Soxhlet também. E nós submetemos esses extratos recuperados dessas matrizes residuais a avaliação da atividade antimicrobiana
pelo método de difusão em agar. E nós avaliamos a atividade antimicrobiana desses extratos contra alguns micro-organismos selecionados: Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, E. coli, Pseudomonas aeruginosas e Candida albicans. Os resultados de atividade antimicrobiana foram indicados pelo tamanho do halo de inibição do crescimento destes micro-organismos. Estes resultados eles são obtidos para valores, os resultados positivos de atividade antimicrobiana são detectados por um tamanho de halo ADM maior do que 9 milímetros. Então, os extratos aqui apresentados que tiveram resultado positivo com relação à atividade antimicrobiana foram sim de destaque os extratos com fluido supercrítico. É claro que nós tentamos também avaliar a atividade antimicrobiana para todos os outros extratos destacados anteriormente, mas nenhum extrato a baixa pressão apresentou atividade antimicrobiana, exceto esse aqui apresentado de Soxhlet para variedade Shiraz, usando o hexano como solvente. Todos os outros extratos obtidos a baixa pressão, inclusive por ultrassom, tiveram resultado negativo com relação ao método de difusão em agar. O que foi feito na sequência? Nós selecionamos os resultados positivos, ou seja, estes que apresentam valor maior do que 9, e submetemos à avaliação da quantidade mínima inibitória para a atividade antimicrobiana, que estão apresentados no próximo slide. A sequência dos ensaios se deu pela avaliação ou determinação da concentração mínima inibitória das amostras recuperadas dos bagaços, tanto de Merlot como Syrah e Cabernet Sauvignon. Essa avaliação foi novamente determinar qual a concentração de extrato necessária para inibir o crescimento de Staphylo aureus, Bacillus cereus, E. coli, Pseudomonas aeruginosas e Candida albicans. O que nós observamos é que realmente os extratos recuperados com tecnologia supercrítica, ESC com dióxido de carbono, produziram uma inibição do crescimento, mais especialmente contra Staphylo aureus, ou seja, maior número de amostras indicaram uma inibição do crescimento de Staphylo aureus, mas outras também são de destaque, como essas aqui apontadas, indicando um comportamento de moderado inibidor para estes extratos recuperados com tecnologia alta pressão. Esse resultado é bastante interessante porque reforça o fato de que o bagaço de uva de todas as espécies avaliadas, as variedades avaliadas, realmente tem indicação de componentes de alto valor agregado ali presentes, além de atividade antioxidante, também atividade antimicrobiana. O segundo estudo de caso que eu gostaria de falar, eu elenquei o resíduo de laranja, dentre todos os que a gente já trabalhou, porque o resíduo de laranja ele continua sendo extremamente relevante para o Brasil, porque o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de laranja e de suco de laranja, ou seja, até 90% da nossa produção de suco de laranja é exportada, mostrando a relevância quantitativa deste resíduo para a indústria nacional. Nós trabalhamos com esse suco já faz algum tempo, com esse resíduo já faz algum tempo, e foi a dissertação de mestrado da minha aluna Patrícia Benelli, que depois ela seguiu para o doutorado também com tecnologia supercrítica, mas com outra matéria-prima, outras matrizes. Mas esse trabalho ele envolveu, além de avaliação da atividade biológica, que é o que eu vou mostrar alguns dos resultados hoje, inúmeros outros aspectos, como a modelagem matemática e a composição. Bem, dando sequência, então, à análise da qualidade dos extratos recuperados a partir do bagaço de laranja, nós submetemos os extratos obtidos com diversas condições de extração supercrítica, desde 40 ou 50 graus Celsius e de 100 a 300 bar, a avaliação do potencial antioxidante determinado pelo sistema beta-caroteno ácido linoleico,
que é um método espectrofotométrico. Os resultados obtidos com esses diferentes extratos permitiram a avaliação do potencial antioxidante dos extratos, que foram comparados com um antioxidante sintético, que é o BHT, e percebemos que os extratos recuperados do bagaço de laranja com a tecnologia supercrítica apresentaram um excelente potencial antioxidante como esse de destaque ali, com valores bem aproximados do antioxidante sintético, o que nos trouxe bastante importância com relação às técnicas obtidas e à qualidade dos extratos recuperados a partir desse resíduo agroindustrial. Similarmente ao que foi feito com os extratos obtidos do bagaço de uva, nós também fizemos análise da concentração mínima inibitória das amostras recuperadas do bagaço de laranja para avaliar o seu potencial contra o crescimento de Staphylo aureus e E. coli. E nós observamos também que os extratos obtidos com dióxido de carbono supercrítico a 200 atmosferas e 50 graus Celsius apresentaram um comportamento altamente inibitório, com menor do que 500 microgramas por ml de concentração de extrato, inibindo o crescimento de Staphylo aureus. Essas amostras elas foram comparadas também com a amostra do óleo de pressagem a frio comercial, mostrando um desempenho significativamente superior em termos de concentração mínima inibitória apresentada pelos extratos recuperados do bagaço de laranja, mostrando o potencial desta matéria-prima para a obtenção de produtos de alto valor agregado. Eu elegi também falar, como estudo de caso, o tratamento da casca de camarão. A casca de camarão ela nos chama a atenção pela quantidade, porque o Brasil ela tem uma costa muito grande e os produtos de origem marinha são extremamente significativos, e também porque, sim, a casca de camarão ela representa um resíduo e pode causar danos ao ambiente dependendo da sua quantidade depositada. Esse estudo de casca de camarão ele envolveu várias etapas e também gerou vários trabalhos e representou a tese de doutorado da minha aluna Natália Mesomo. Hoje eu vou apresentar alguns destes resultados obtidos, mais especificamente com relação à atividade biológica dos extratos recuperados a partir deste resíduo. Como foi o design experimental da análise da casca de camarão? Inicialmente foram feitas as extrações, tanto as alternativas, com extração com fluido supercrítico e ultrassom, para comparação com as extrações convencionais de Soxhlet e maceração. Estes extratos recuperados foram, então, analisados in vitro e in vivo. In vitro, através da avaliação do teor de carotenoides totais e teor de astaxantina recuperados dos extratos. E in vivo, realizado pela professora Rosângela Pedrosa, em termos de potencial hipolipemiante e antiobesidade destes extratos recuperados da casca de camarão. Dando sequência, então, o que nós observamos inicialmente foi a comparação do teor de astaxantina recuperado do extrato recuperado da casca de camarão pelas diversas técnicas de extração. O que nós observamos foi que a tecnologia com fluido supercrítico realizada a 300 bar e 333 Kelvin foi a técnica que permitiu a maior recuperação de carotenoides, ou seja, foi altamente seletiva em termos de carotenoides totais, mostrando a especificidade da tecnologia para a recuperação de compostos de alto valor agregado, como carotenoides. O resultado que eu mostrei agora de qualidade dos extratos recuperados da casca de camarão, particularmente os extratos obtidos com Soxhlet com etanol e com fluido supercrítico, foram avaliados quanto ao seu potencial para a redução de obesidade e potencial hipolipidêmico. Essas atividades avaliadas em vivo, com grupos de camundongo, realizados pela professora Rosângela Pedrosa, representou uma análise de 2 grupos de camundongo normal
e nocaute, que é aquele que tem especificidade para detecção do colesterol LDL, e a estes grupos foram conferidas um grupo com dieta normal, que é ração e água, e outro grupo com dieta de cafeteria, contendo todos os ingredientes interessantes para aumento de peso, como biscoitos, bolachas, amendoim, chocolate, etc. Nos camundongos da dieta normal também foi averiguado uma concentração de extrato adicionada à dieta de cafeteria apenas, um grupo com uma concentração de extrato Soxhlet e um grupo com uma concentração de extrato supercrítico, enquanto que nos camundongos especiais, tipo nocaute, foi averiguada a influência da concentração, com 3 concentrações de cada extrato. Após a avaliação por 30 dias deste tipo de dieta, os animais, os camundongos foram averiguados em termos de conteúdo de triglicerídeos, colesterol e glicose para verificar exatamente se a administração dos extratos de casca de camarão junto com a dieta surtia efeito em termos de anti-obesidade e polipidêmico. Estes, então, foram os resultados obtidos em termos de avaliação de ganho de peso dos camundongos após a avaliação, seja com a dieta normal ou com a dieta de cafeteria. Então, o controle positivo é aqueles camundongos que tiveram a dieta de cafeteria sem a administração de extratos, e o controle negativo com a dieta normal balanceada. E o que a gente percebe aqui é que os camundongos, ou o grupo de camundongos que mais teve redução de peso, ou seja, aqueles que mais se aproximaram da dieta normal, que é essa em laranjado aqui, foram os camundongos submetidos à dieta de cafeteria e administração de extratos supercríticos, onde as maiores reduções de peso foram observadas, indicando um grande potencial destes extratos para suplantar o efeito da dieta de cafeteria em excesso a que eles foram administrados também. Aliado ao excelente efeito de redução de peso que esses extratos conferiram aos camundongos, os grupos de camundongos também foram analisados com relação ao conteúdo de colesterol e de triglicerídeos após a avaliação dessas dietas, tanto normal quanto de cafeteria. E o que se observou foi que tanto o extrato recuperado por Soxhlet quanto o extrato recuperado por tecnologia supercrítica provaram conferir uma excelente potencial de redução tanto no conteúdo de colesterol quanto no de triglicerídeos totais em relação ao controle positivo, o que mostra um excelente efeito destes extratos administrados juntos com a dieta. O que se atribui esses efeitos é, para o extrato Soxhlet, o menor redução de colesterol provavelmente é devido ao alto conteúdo de fenólicos presentes nesses extratos. E ao supercrítico, ao extrato supercrítico, o menor teor de triglicerídeos, provavelmente em função do alto conteúdo de astaxantina detectado nestes extratos recuperados de casca de camarão. Dando sequência, como outro estudo de caso, e seguindo a mesma temática anterior, eu separei o café, ou resíduo de café, representado pela casca e a borra do café. Eles são extremamente relevantes para o Brasil, dada a importância do café para a indústria nacional. Esse trabalho foi resultado da dissertação de mestrado da minha aluna Kátia Andrade. A Kátia depois seguiu para o doutorado também comigo, onde ela trabalhou com tecnologia supercrítica aplicado para pimenta rosa, então eu não era um resíduo agroindustrial, por isso eu elegi o trabalho de mestrado dela, e nós tratamos dos resíduos em relação à avaliação do potencial antioxidante dos extratos recuperados desses resíduos de café, tanto a borra quanto a casca.
mostrando a relevância dessa biomassa para a recuperação de compostos de alto valor agregado. Alguns resultados estão aqui apresentados e o que nós observamos foi que a extração com fluido supercrítico, utilizando de 8 a 15% de etanol como cosolvente, permitiu a obtenção, a recuperação de um extrato com rendimento equivalente à tecnologia Soxhlet com etanol. Não só isso, como a análise do potencial antioxidante detectado pelo método de ABTS mostrou que os resultados supercríticos foram bem interessantes e próximos ou até superiores aos obtidos pela extração Soxhlet, tanto para a casca de café como para a borra do café. Tão interessante quanto a indicação de um possível potencial antioxidante desses extratos, da casca e da borra de café, foi a detecção da presença de compostos de alto valor agregado presente nesses extratos. A análise HPLC dos extratos, tanto obtidos por ultrassom como por Soxhlet, ou extração com fluido supercrítico apenas com CO2 e CO2 com etanol, possibilitou a detecção de compostos fenólicos como ácido gálico, ácido tânico, ácido clorogênico e até ácido cafeico. Os extratos supercríticos, tanto só com CO2 como CO2 com etanol, possibilitaram a recuperação dos maiores valores de ácido clorogênico. E esta é uma substância que tem excelente potencial, tanto antioxidante como hepatoprotetor, e poliglicemiante e até antiviral. Só que quando a gente fala em café, a gente quer mesmo saber das metilxantinas. E nós averiguamos também por HPLC o teor de teobromina e de cafeína presente nestes resíduos avaliados do café, da borra e da casca. E qual foi a nossa surpresa? Que as extrações com fluido supercrítico, tanto com CO2 apenas, como CO2 e etanol, possibilitaram altos teores de recuperação, especialmente de cafeína, presentes nestes resíduos, mostrando assim o excelente potencial destas tecnologias alternativas que se aproximam da característica de tecnologia verde para valorização destes resíduos, que podem ser resíduos agroindustriais. Aqui dá para perceber que a minha aluna Daniela Alves de Oliveira está aparecendo novamente, é porque ela continuou no doutorado, e no doutorado ela tratou com resíduos de maracujá, então ela estudou os resíduos de maracujá para sua valorização, e desses resíduos ou coprodutos nós estamos falando especificamente da semente da torta, oriundas da produção do suco de maracujá, e o tratamento destes resíduos, gerou não só o trabalho de doutorado da Daniela, que envolveu vários fatores, além da valorização das atividades biológicas, dos extratos recuperados desses resíduos, ele gerou também um trabalho desenvolvido pela professora Rosângela Pedrosa, junto ao LabioX, o Departamento de Bioquímica da UFSC, que foi relacionado à tese de doutorado da Nádia Mota, que envolveu a avaliação da atividade antitumoral in vivo dos resíduos obtidos desses coprodutos da produção de suco de maracujá. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. De forma análoga ao que fizemos com todos os outros resíduos agroindustriais, estes resíduos, tanto a torta quanto a semente de maracujá, foram submetidas a diferentes técnicas de extração para comparação, e nós observamos que da semente foi possível obter os maiores rendimentos com a extração com fluido supercrítico, enquanto que para a torta, a técnica de maceração com etanol e água permitiu a obtenção dos maiores rendimentos de extração, o que, de certa forma, não era surpreendente, porque se imagina que na semente tem um alto teor de ácidos graxos ali presentes, né, e ácidos graxos com potencial de
de média a baixa polaridade, muito próximos das características de similaridade com o dióxido de carbono, por isso os altos rendimentos com a tecnologia supercrítica. Esses resultados agora, que representam a avaliação do teor de fenólicos totais e de potencial antioxidante dos extratos obtidos dos resíduos de maracujá, pelas diferentes técnicas, e tanto para a torta quanto para a semente, cuja atividade antioxidante foi avaliada pelo método beta-caroteno, DPPH e ABTS, aqui a gente percebe que tem lugar para todo mundo mesmo e que todas as técnicas de extração têm seu potencial e sua característica. O que se observou aqui é que o potencial antioxidante de todos os extratos foi aceitável, mas indiscutivelmente as técnicas realizadas a baixa pressão, e dessas a gente destaca maceração e ultrassom, possibilitaram a obtenção dos maiores e melhores potenciais antioxidantes recuperados destes resíduos agroindustriais. Além disso, é importante observar que todas elas indicaram que sim, estes resíduos conferem ainda um grande potencial que permite sua valorização. Mas nós não ficamos satisfeitos apenas com a avaliação do potencial antioxidante. Então, os extratos também foram submetidos, os extratos dos resíduos de maracujá, à avaliação da concentração mínima inibitória contra o crescimento tanto de E. coli como de Listeria inocua. E nós observamos que sim, que teve um potencial interessante contra o crescimento desses micro-organismos, os de extração com fluido supercrítico, particularmente para a Listeria inocua, enquanto que os extratos a baixa pressão de maceração e ultrassom, particularmente contra o crescimento de E. coli. Mas isso não era suficiente, era interessante, ou seria interessante avaliar a citotoxicidade destes extratos em vias de avaliar a atividade in vivo, o potencial biológico destes extratos. A citotoxicidade foi avaliada com extratos recuperados de semente de maracujá, porque foi a semente de maracujá que possibilitou os melhores resultados de atividade de concentração mínima inibitória que eu apresentei anteriormente. Então, a sequência foi feita, a citotoxicidade contra o crescimento de células de adenocarcinoma de câncer de mama. O que se percebeu aqui, comparando diferentes extratos, foi que os extratos recuperados com dióxido de carbono supercrítico a 300 bar, particularmente a 300 bar, e utilizando 5% de etanol como co-solvente, permitiram os melhores resultados, ou seja, os menores valores de EC50 para as células, para o crescimento das células de adenocarcinoma de câncer de mama. Os resultados obtidos com os resíduos, os extratos recuperados dos resíduos de maracujá, tanto para atividade em vivo como para atividade in vitro, foram bastante promissores. E aqui a gente atribui a este excelente potencial, particularmente aquele detectado para os extratos com fluido supercrítico, provavelmente devido à sua composição em termos de altos conteúdos de ácidos graxos de cadeia longa, como esses aqui assinalados. Por exemplo, o ácido dodecanoico, que tem uma atividade anti-inflamatória que pode tanto conferir a citotoxicidade quanto a atividade antitumoral detectada para esses extratos. Como último estudo de caso, eu resolvi abordar um novo estudo que está em desenvolvimento no Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítica, que se refere a uma linha de pesquisa minha com o professor Acácio Zielinski, e ela se iniciou com a tese de doutorado da Laís Benvenuti, e um dos primeiros resultados do trabalho dela foi esse review na Trends in Food Science and Technology do ano passado, que envolve exatamente a comparação dos novos solventes ou dos solventes emergentes para a área de alimentos, desde os líquidos iônicos, os DES ou Dipeutetic Solvents, comparado com os NADs, que seriam os solventes eutéticos profundos naturais. Agora, esses solventes, não adianta apenas a gente falar de tecnologias verdes, tecnologias com
apelo ambiental se você também não emprega solventes naturais. E a ideia é a gente começar a estudar essa linha de pesquisa e também aplicá-la. A sequência da tese de doutorado da Laís é exatamente isso, é a aplicação de solventes eutéticos profundos naturais para a agregação de valor de resíduos da agroindústria. Assim, o trabalho da Laís continuou e foi exatamente a aplicação dos NADs para a valorização de um resíduo que é bem brasileiro, que é o resíduo da casca, que é a casca de jabuticaba, uma fruta brasileira que tem umas características bastante interessantes, que quando a gente olha para ela percebe que tem corante, né? Então, na verdade, esse resíduo ele tem duas frações bem relevantes, uma fração de pectina e uma fração de antocianinas, e a ideia foi a aplicação desses NADs visando avaliar a eficiência e a seleção do melhor solvente eutético profundo natural para a recuperação separadamente, tanto da fração rica em pectina como da fração rica em antocianinas. Esse trabalho, que é parte da tese de doutorado da Laís, foi publicado agora, no mês passado, na Journal of Molecular Liquids, e o trabalho envolveu desde a síntese de vários NADs e sua caracterização, até a determinação de dados experimentais de solubilidade de vários componentes nestes NADs e a corroboração destas propriedades através da contribuição molecular in sílico dos NADs através do programa COSMO-RS, e depois, na sequência, veio a aplicação destes NADs para uma extração sequencial, primeiro das antocianinas, depois da pectina, observando então estes resíduos, o resíduo de jabuticaba, que é a casca de jabuticaba, com grande potencial para a recuperação de componentes de alto valor agregado, como a pectina e as antocianinas, como os resultados que a gente vai mostrar. Dando continuidade à etapa de síntese e caracterização dos NADs, a Laís empregou diversos solventes eutéticos profundos naturais, estes que ela sintetizou, para recuperação tanto da fração de antocianina quanto da fração de pectina presentes na casca de jabuticaba. E o que ela detectou foi a avaliação de qual solvente era mais adequado para cada uma dessas frações. E o solvente que promoveu maiores resultados de rendimento de extração de antocianinas foi a mistura de cloreto de colina e propileno glicol, enquanto que o NADs mais adequado para a recuperação de altos teores de pectina foi o NADs representado pela mistura de ácido cítrico, glicose e água. Então, esses resultados eles são muito, muito interessantes, principalmente quando a gente percebe que é importante e possível seguir um processo sequencial de extração que possibilita o fracionamento de uma matriz complexa multicomponente, como a casca de jabuticaba, que apresenta duas frações de alto valor agregado bem relevantes, como as antocianinas e a pectina. A ideia agora é, na sequência dos trabalhos dela, aplicar estes solventes eutéticos profundos naturais selecionados em técnicas ambientalmente amigáveis, como a técnica de líquido pressurizado e de micro-ondas. Então, vamos, na sequência, trabalhar com alta pressão para aplicação desses solventes eutéticos naturais. Mas isso é assunto para o futuro, né? Finalmente, os exemplos que eu trouxe hoje representam uma pequena parcela de um grande potencial de aproveitamento de resíduos agroindustriais que a gente pode indicar como novos potenciais para tratamento tanto de coprodutos
como de resíduos da agroindústria, visando sempre essa busca pela economia circular para o melhor aproveitamento, seja para a obtenção de compostos bioativos, seja para a obtenção de biomateriais ou bioprodutos para melhor valorização da cadeia de processo agroalimentar. E com esses exemplos, a gente pode indicar que cada vez mais esse novo conceito da biorefinaria se eleva. A ideia da biorefinaria de antes apenas para a produção de energia está mudando, está alterando e deve cada vez mais ser incorporado de novos fatores, desde a produção de alimentação animal, fertilizante, biocombustíveis, alimentos, suplementos alimentares e também componentes para química fina, seja para, novamente, reincorporar na indústria agroalimentar como um aditivo da indústria ou para química fina para área de fármacos, obtenção de fármacos. E aqui a gente vê o grande potencial desses resíduos, que são inúmeros, para a valorização desta cadeia agroalimentar. Eu iniciei a palestra de hoje falando em tecnologias limpas aplicadas para a recuperação de resíduos agroindustriais, para sua valorização. Bom, as tecnologias limpas são várias e elas, para cada vez mais serem empregadas, elas precisam ser divulgadas. Eu dei destaque especial para técnicas a alta pressão, como a tecnologia de extração supercrítica, não apenas, mas é uma técnica que já está bastante difundida ao longo do mundo, em termos de seus conceitos, mas a sua aplicação, particularmente na América Latina, ainda é muito incipiente. E a gente precisa de eventos como esse para poder divulgar cada vez mais e fazer com que o setor industrial também tenha esse conceito da incorporação de tecnologias alternativas e inovadoras como uma resposta aos seus processos, buscando cada vez mais a valorização da cadeia e a busca dessa economia circular. Por isso é tão interessante cada vez mais divulgarmos esses temas inovadores e alternativos para que eles possam efetivamente ser incorporados no processo industrial. E eu gostaria agora de finalizar da mesma forma que eu iniciei. Eu acho que nós temos sim uma obrigação muito importante, que é apresentarmos soluções e pesquisas que busquem a redução das perdas e também a valorização dos resíduos e, mais do que isso, entender estes resíduos da cadeia agroalimentar como grandes oportunidades, inclusive para atenderem às expectativas de ampliação da distribuição de alimentos ao redor do mundo. Agradecendo novamente a comissão organizadora pela oportunidade de falar hoje para vocês, eu gostaria também de estender esse agradecimento a toda a equipe do LATESC, do Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítica da Universidade Federal de Santa Catarina, aos agentes financiadores dos recursos e dizer que sem eles eu não teria alcançado os resultados que nós obtivemos até agora e muito obrigada a todos e estou disponível para questionamentos.